Fala, meus amores, boa noite, boa noite. Hoje eu vou tirar o trauma da matemática. Eu vou mostrar um método que as escolas, elas não te ensinam. Vamos mostrar que qualquer um pode gabaritar matemática, pode gabaritar raciocínio lógico. E galera, fiquem ligados nas aulas que a gente vai ter aqui, tá? Algumas aulas a gente vai trabalhar o motivacional, o psicológico, junto com questões, dicas estratégicas. E dia 12 de março, o lançamento do Matemática do Zero Aprovação e Raciocínio Lógico do Zero Aprovação. E galera, o nosso lema de sempre: encarem a batalha e a gente chega junto. Vamos embora. Questões. Gente, uma questãozinha da banquinha VUNESP, e ela diz o seguinte: os ângulos de um quadrilátero são diretamente proporcionais a 2, 3, 5 e 8. Qual é a medida do maior ângulo? Ó, você tem lá, tá? Um quadrilátero, você tem um quadrilátero e esses ângulos aqui, ó, de um quadrilátero, eles são diretamente proporcionais a 2, 3, 5 e 8. Se fosse na escola pegando esse tipo de questão, diretamente proporcional, a divisão é constante, A sobre 2, B sobre 3, C sobre 5, D sobre 8 igual a K. Galera, vai perder tempo, ó. Essas questões de diretamente, de inversamente, você tem que ter o todo para repartir. Eu estou falando em ângulo, tá? E quando eu falo em ângulos de um quadrilátero, ó, você pode dividir um quadrilátero em dois triângulos. Lembra daquela música? 180, 180, 360. A soma dos ângulos internos, de um quadrilátero é 360 graus. Então você está pegando 360 graus e está dividindo em partes diretamente proporcionais a 2, 3, 5 e 8. E qual é a dica? O que é que a gente faz quando é para dividir em partes diretamente proporcionais? Ó, você pega o todo e divide pela soma das partes, ó. 2 mais 3 mais 5 mais 8. Pego o todo e divido pela soma das partes. Por quê? Porque eu vou encontrar o valor de uma parte, ó. Vai ficar 360, ó. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 5 dá 10. 10 mais 8, 18, ó. Quem é 360 dividido por 18? 20. 20 graus é o valor de uma parte. Só que eu quero o maior ângulo, ó. Gente, o maior ângulo é aquele que tem 8 partes. Eita, professor, ó. 8 partes, cada parte não vale 20. 8 vezes 20, 160 graus. 160 graus é o maior. Só se ele pedisse o menor, duas partes, 2 vezes 20, 40. Pessoal, e o outro? 3 vezes quem? Vezes 20. Já ia botar direto, ó. 3 vezes 20, ó. 60. E o outro? 5 vezes 20. Que dá quanto? 100. Se você somar, ó. 100, 160, 200. Com 160, 360. Tá vendo, gente? Que beleza. Vamos para a próxima. Questão 2, ó. Uma costureira comprou 7,5 metros de tecido para confeccionar vestidos. Quantos decímetros de tecido ela comprou? Galera,
transformações de unidades, né? Eu vou falar na cagada decimal. Ó, cagada. Pessoal, que desgrama é essa? Ó, cagada, cagada, no meinho não mexe, cagada, decimal, ou decimole, tá? Então vamos lá, para gravar, tá? Ó, cagada decimal. Como eu estou trabalhando aqui com comprimento, ó, vou botar o M aqui em todo mundo, ó. O M em todo mundo, ó. Olha aí. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Cada casa que eu vou para a direita é vezes 10 e que eu volto é dividido por 10. Ó, eu estou aqui em 7,5 metros, tá? E quero ir para decímetro. Ó, só vou andar uma casa. É só multiplicar por 10, né? Fazer a vírgula andar uma casa. Vai ficar quanto? 75, ó. 75 decímetro, letra C. Cagada decimal. Se falasse em massa, botaria aqui G em todo mundo, ó. G, ó. Se falasse, professor, em capacidade, L de litro, ó. E é a mesma coisa, para a direita, vezes 10, para a esquerda, divido por 10. Show de bola? Tá vendo que a cagada faz efeito? Questão 3. Siga nosso Instagram, ó. Inclusive essa semana eu coloquei uma dica exatamente sobre isso. Um professor desafiou seus alunos a analisarem todos os números naturais de 1 até 405, inclusive, e determinarem quantas vezes o algarismo 3 aparece na escrita desses números. Quantos algarismos 3 aparecem ao todo nesse intervalo? Aí o cara começa assim, ó, o maluquinho, ó. 3, 13, 23, aí vai, 30, 31, é que ir contando, ó. Na escola é assim, aqui não. Grave sempre esses intervalos, ó. 1 a 99, 100 até 199, 200 até 299, 300 até 399, aí vai, 400 até 499, 500 até 599, 600 até 699. Só que eu quero ir até 405, então aqui eu vou do 400 até o 405. Qual é a dica que você não pode esquecer? Nesses intervalos, 1 a 99, 100 a 199, 200 até 299. Todos os algarismos de 1 até 9, eles vão aparecer 20 vezes na unidade
e na dezena. Lembra, ó, isso aqui é unidade, isso aqui é dezena. Todos os algarismos nesse intervalo aqui, ó, todos os algarismos de 1 até 9, sempre eles vão aparecer 20 vezes na unidade e na dezena. Chegue em casa e escreva aí de 1 até 99. Pode contar o 3 de 1 até 99. Ele aparece 20 vezes, o 2 20 vezes, o 5 20 vezes, o 6 20 vezes. Todo mundo nesses intervalos aparecem 20 vezes. Isso é dica, tá? Na unidade, na dezena. Só que o que é que você tem que se ligar? Como ele quer o 3, na centena, ele vai aparecer na centena 100 vezes. 300, 301, 302, 303. Percebe que ele aparece na centena? Aqui, ó. Quando você diz 300, ó, aqui é a centena. 300, 301, ó, centena. 302, centena. Do 300 até o 399. O 3 ele aparece 100 vezes na centena. Pessoal, então quer dizer que do 200 até o 299, o 2 aparece também 100 vezes na centena? Sim. Mas aqui ele quer saber o 3. Ah, então do 100 até o 199, o 1 aparece 100 vezes. Do 400 ao 499, o 4 aparece 100 vezes na centena. Mas aqui eu estou falando do 3. Só aqui já apareceu quantas? Ó, 20, 40, 60, 80, com 20, 180. O cara, Lady B. Só que cuidado, não é do 400 a 405. Do 400 ao 405 tem 401, 402, 403, ó. O 3 ainda vai aparecer mais uma vez. Então, ó, 20, 40, 60, 80 com 100, 180 com 1, 181, letra C. Cara, tudo isso a gente vai ver, gente, dentro do nosso curso. Tudo isso. Isso aqui, FGV, IDECAM, Sebrasp, todas as bancas cobram. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 4. Uma equipe de manutenção é formada por 8 técnicos que trabalham 6 horas por dia e concluem um determinado serviço em 15 dias. Ao fechar um novo contrato, o mesmo tipo de serviço é executado por 12 técnicos trabalhando 5 horas por dia, mantendo o mesmo ritmo de produtividade individual. Considerando essas condições, quantos dias serão necessários para a conclusão do serviço? Primeiro, ó, é uma questão que eu tenho mais de 2 grandezas. Então, eu tenho uma regra de 3 composta. E, professor, qual é o método que eu utilizo na regra de 3 composta? O método da causa-consequência. E, gente, esse é um dos métodos. Eu mostro 2 métodos dentro do curso, tá? O que é a consequência? A consequência é sempre o que o sujeito faz, é o que é produzido. Eu tenho as grandezas que produzem e a grandeza que é produzida. Sempre o que o sujeito faz, o que é produzido é a consequência. Se você olhar aqui, os sujeitos são os técnicos.
O que é que os técnicos estão fazendo? Um determinado serviço. O serviço é o que a consequência é a consequência, porque é o que o sujeito faz. O que é que os técnicos estão fazendo? Um serviço. Pode ser pintar uma casa, um muro, um serviço. Professor, então, o resto é causa. Quem são as causas? Quantidade de técnicos, quantidade de horas por dia e quantidade de dias. Vamos lá. É só separar as causas da consequência que está sozinha lá. Sempre a consequência na última coluna. Então vamos lá. Ó, 8 técnicos trabalhando 6 horas por dia, em 15 dias, fazem um determinado serviço. Você bota assim, gente, um serviço. Um serviço. E aí ele diz, agora, tendo quantos técnicos? 12 técnicos, trabalhando 5 horas por dia, para fazer esse mesmo serviço. Quantos dias vai levar? X. Só isso. Prof, e agora, professor? Pelo amor de Deus. Agora você vai lembrar, sempre nos elementos da causa, ó, reto. Sempre você vai colocar, ó, reto na causa, sempre. E aí vai fazer o seguinte, ó, a reta que está em cima desce, a reta que está embaixo sobe. Sempre nas questões de regra de 3 composta, a última coluna é a consequência, é o que o sujeito faz. As outras são as causas. Sempre em cima dos elementos da causa, você vai colocar uma reta. Reta. E aí não precisa analisar se é direto ou inverso. E aí a reta que está em cima desce e a que está embaixo sobe. Galera, é só multiplicar e igualar quem está na mesma reta. Ó, vamos lá. Está na mesma reta 12, 5, x e 1. Igual ao produto que está na outra. 8, 6, 15 e 1. Posso, ó? Vai ficar aqui, gente, ó. 12 vezes 5 dá 60. Vezes x, 60x. Aqui, 6 vezes 15 dá 90 vezes 8, 720. Quem é x, ó? É só passar o 60 dividindo. 720 por 60, ó, dá quanto isso? 12. 12 aí, ó, como resposta, letra A de aprovação. Tá vendo, galera? Que beleza. Vamos para a nossa última. Em uma escola, 200 estudantes escolheram atividades extracurriculares. 120 fazem teatro, 90 música. Algumas fazem ambas, ó. Interseção. Já sabe que é um problema de conjuntos, ó. O que é que você tem aí, galera? Ó, você tem aqui, ó, teatro, que são 120, música, que são 90, e algumas que fazem ambas. Ambas é a interseção. 40 não fazem nenhum, ó. 40 tá fora. Quantos fazem apenas uma? Gente, apenas um é isso aqui, ó. Ou somente teatro, ou somente música. Só que, o que é que eu digo sempre? Tem que achar primeiro o que está nos dois, a interseção. E professor, como é que eu vou achar a interseção? Galera,
sempre qual é a dica de interseção? Quanto passou do total? Ó, o total são 200. Você vai somar tudo, ó. Você vai somar 120, 90 e 40. Gente, soma tudo, viu? Soma tudo. Inclusive quem tá fora. 120 com 90, 210. Mais 40, 250. Aí você diz, eita, eu só tenho 200. E quando eu somo tudo dá 250. Sempre o que passa do total é a interseção. O excesso é a interseção. Passaram quantos, galera? Passaram 50. 50 é a interseção. Só que ele não quer isso. Ele quer quem faz apenas uma, somente uma. Galera, essa região aqui, ó, isso tudo não é 120. Só que eu já tenho 50 aqui dentro, ó. 50 para 120. Falta quanto? 70. Quer pegar o 120, ó, e diminuir de 50. 70 é somente, apenas, exclusivamente teatro. Eita, professor. Então aqui, vamos lá, pessoal, aqui. Ó. Música, não são 90, só que aqui eu já tenho 50. Para 90 falta 40. Quer pegar um 90 aqui, ó, e subtrair 50. Então, ó, apenas teatro, apenas música. Ele quer exatamente o apenas uma, né? O que é apenas uma? Ou somente teatro, ou somente música. É só somar. O 70 mais 40 dá quanto, gente? 110, letra C. De chupa. Fepese. Gente, é isso. Brigadão, bons estudos. Galera, deixa o like, curta, compartilha, segue o nosso Instagram, gente. A gente coloca lá dicas diárias para vocês, tá? É isso. Por aqui ficamos. Um beijão. Quero ver aí pelo menos uns 300 comentários. Valeu. Fui.